Oi, eu sou a Paula do canal Estudos Infâncias e hoje na nossa formação Pocket, quem, quando e o que, nós vamos falar sobre Amy Pickler. Se você quer conhecer um pouquinho sobre ela, assiste esse vídeo até o final. Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, curta muito e compartilhe. Emily Madeleine Reich nasceu no ano de 1902 e ficou conhecida pelo seu trabalho em pediatria e suas teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Ela é filha de uma professora e um artesã e, aos 6 anos de idade, mudou-se com a família para Budapeste. Ela cresceu criada apenas pelo seu pai, porque no ano de 1914 a sua mãe faleceu. O sobrenome mais conhecido da médica veio do casamento com um matemático e professor. Juntos eles tiveram um filho e permitiram que essa criança se desenvolvesse com liberdade e respeitando o seu tempo, que são os principais conceitos da abordagem Pickler. A jovem Amy voltou para sua cidade natal para estudar medicina e se formou pelo Hospital Infantil da Universidade de Viena no ano de 1927, estudando cirurgia pediátrica. Em 1935, ela qualificou-se como pediatra e, desde então, produziu inúmeros materiais e palestrou sobre ensino e aprendizagem sobre bebês e crianças pequenas, porque os seus estudos são voltados para crianças de 0 a 3 anos de idade, principalmente. Em 1940, ela fez a primeira publicação do seu livro para os pais e chegou a ser editado e publicado em diversos países. Ela viveu a Segunda Guerra Mundial e depois desse momento ela teve mais 2 filhos. E por conta da Segunda Guerra Mundial, ela foi convidada para cuidar de crianças abandonadas, os chamados órfãos de guerra. E com isso ela fundou um orfanato na Rua Loxi, e daí vem o nome do seu instituto, Instituto Loxi. Esse orfanato Loxi foi comandado por ela até o ano de 1979. Sendo que em 1984, Amy Pickler faleceu. O orfanato Loxi é conhecido como um espaço de liberdade e prosperidade, porque a pediatra procurou construir um ambiente que levasse conforto e segurança para essas crianças que tinham se tornado órfãos de guerra e para que elas pudessem crescer protegidas das sequelas sociais que rondavam aquele momento da história do seu país e do mundo. Com o passar do tempo, os trabalhos da Amy Pickler e dentro da sua instituição foram se tornando reconhecidos em todo o mundo. E mesmo depois de se aposentar, ela não parou de trabalhar. O orfanato, que hoje chama Instituto Pickler, funciona até hoje e é dirigido pela sua filha, a Ana Tardos, que é psicóloga infantil. A abordagem educativa, conhecida como Loxi Pickler, é baseada no vínculo afetivo, onde a confiança e a interação com o bebê trazem benefícios ao desenvolvimento da criança. O trabalho da Pickler tem foco no desenvolvimento neuropsicomotor da criança a partir do movimento livre, e a sua abordagem possibilita que o cuidador entenda a criança e estabeleça um vínculo com ela. A abordagem Pickler-Loxi é a junção dos nomes da pediatra com o seu instituto. Ficou conhecida pela maneira de cuidar das crianças nesses ambientes coletivos, com foco na atenção e na interação. E principalmente no incentivo ao movimento livre do bebê e a orientação para a sua autonomia. Na verdade, a abordagem não é considerada um método, mas uma concepção de primeira infância. Na prática, as escolas se inspiram na abordagem de Pickler, porque elas tratam os cuidados rotineiros, como por exemplo, a troca de fraldas e a alimentação, de uma forma muito individualizada, levando em conta a etapa de desenvolvimento que a criança está vivendo. E por conta disso, ela desconstrói a ideia que o grupo precisa fazer todas as atividades ao mesmo tempo, todos juntos. Cada cuidador, segundo a sua abordagem, precisa ser a referência de um grupo específico de crianças e estar sob sua responsabilidade todas as atividades de rotina que envolvem essa criança.
Em algumas escolas no nosso país, nós temos diferenciados professores, pedagogos para as crianças e os cuidadores para terem os momentos de troca, banho, higiene e alimentação. Amy Pickler fala que na teoria dela, ela entende que como referência, esse educador precisa se responsabilizar por todas as tarefas, porque é exatamente na hora do banho, na hora da troca da fralda, da alimentação, que se estabelece um vínculo afetivo imenso para essa criança e que é nessa troca que o desenvolvimento acontece. Vamos falar de alguns princípios chaves dessa abordagem. O primeiro deles, o bebê é um sujeito competente e necessita vivenciar a liberdade de movimento, ou seja, as suas conquistas motoras se dão de dentro para fora, respeitando o seu ritmo e o seu tempo. Para que a criança possa aproveitar esse momento de atividade espontânea e livre, é muito importante que ela tenha momentos de encontro com essa figura de referência nos momentos de cuidado corporal. Porque é importante que o educador tenha clareza que é exatamente neste momento que esse bebê está se constituindo psiquicamente, sustentado através daquele corpo uma relação com este adulto. E é aí que ele começa a se relacionar com o outro. E ele precisa de estabilidade e continuidade com essa figura. Por isso é importante que essa figura o acompanhe em todas as atividades. Os momentos de cuidado corporal, como a hora da troca, do banho, da alimentação, são de muita importância. Ao dobrar, olhar os gestos, as vozes, nesses momentos de encontro com o adulto, que o bebê recebe um aleitamento relacional, como se ele pudesse beber de uma afetividade que o constrói enquanto sujeito. Porque esse sentimento de segurança e confiança, de seguir adiante, são momentos que ele vai precisar quando não tiver um adulto por perto, mas ele vai estar alimentado emocionalmente para fazer, para se arriscar em outras relações. O engajamento e o trabalho da equipe por conta dos profissionais que atuam com bebês é muito importante. É necessário que este profissional tenha uma rede de apoio muito grande. Como diz o ditado africano, que é necessário uma aldeia para cuidar de um bebê, Amy Pickler nos mostra que esse profissional precisa de todo o amparo possível para que ele possa se debruçar na observação desse bebê. Porque para trabalhar com crianças pequenas é necessário observá-las e observá-las com muita atenção. E precisa também conhecer e saber o que ele pode esperar de um bebê numa determinada fase de desenvolvimento. Não pode existir um cuidador sozinho. É preciso sempre que haja um outro para sustentá-lo e para que ele possa, de forma profissional, desempenhar o seu papel. É muito importante que o adulto transmita para o bebê um sentimento de competência, respeitando o seu ritmo e o seu tempo. E para isso, o educador precisa ter apoios para construir essa realidade, essa firmeza em sua atuação. Trata-se de uma concepção em torno do bebê e da criança, onde ele é um ser competente, um sujeito competente e que precisa de um ambiente seguro e que não ofereça riscos e perigos para sua integridade. Não se trata de deixar um bebê sozinho quando a gente fala em movimento livre, e sim deixar um ambiente preparado, longe de riscos, para que o bebê possa interagir de maneira segura. O adulto precisa estar perto o tempo todo, mas sem interferir ou invadir o tempo desse bebê. O adulto não precisa ficar estimulando o bebê, porque o ambiente que vai estar bem preparado vai ser esse convite para a exploração dos brinquedos, dos objetos e de outras crianças. Para isso, é necessário que esse ambiente seja sempre estável e firme, para deixar o bebê numa condição onde ele se arrisque e possa repetir inúmeras vezes, em diferentes momentos, os movimentos que têm despertado curiosidade nele. Portanto,
Deixar um bebê num chiqueirinho apertado, ou num carrinho, ou num cadeirão, não favorece o desenvolvimento deste bebê. E por isso é muito importante nas unidades escolares começarmos a discussão. É necessário berço para o bebê dormir? É necessário que ele coma num cadeirão apertado? Ou existem outras formas mais respeitosas para realizar essas situações do dia a dia de um bebê? Porque o bebê só vai conseguir explorar o ambiente se ele tiver uma segurança afetiva, que vai partir deste adulto a partir do momento que ele tem clareza e um posicionamento muito firme sobre as competências e as possibilidades daquele bebê. Às vezes a gente cria uma ideia equivocada relacionada de como deve ser esse sentimento que M. Pickler propõe de movimento livre. A gente precisa entender que essa liberdade é na perspectiva de um bebê tendo o olhar cuidadoso de um adulto. Não é a mesma perspectiva de liberdade de nós adultos. Então, ter essa sensibilidade e entender o que é uma liberdade para um bebê, diferente do que é uma liberdade para o adulto, vai trazer para ele boas noções de práticas que possibilitem e que respeitem os tempos dos bebês e o movimento livre. O brincar, para M. Pickler, para essa abordagem, é disponibilizar brinquedos que despertem naturalmente a curiosidade e o prazer de agir do bebê. O primeiro brinquedo de exploração e descoberta do bebê pode ser um pequeno lenço, pode ser uma coisa leve, que o bebê possa começar a manipular e assim descobrir diversas formas de interação com esse objeto e repetir esses movimentos, arriscando outras jogadas e assim construindo todo um repertório de uso e de interação. É por meio desses brinquedos que a criança pequena vai começar a interagir com o outro. São nesses pequenos encontros que ela vai se deslocando no espaço, tirando o seu objeto, se interessando pelo objeto que está com o colega, que ela começa então a se perceber enquanto possibilidades de atuação e de movimento. A abordagem Pickler foi criada para crianças que vivem em ambiente coletivo, como eu disse, e inicialmente surgiu no abrigo, e hoje em dia existem vários desdobramentos dessa abordagem, inclusive os desdobramentos para trabalho nos centros de educação infantil, nas creches, nas pré-escolas, enfim, espalhadas pelo mundo todo. E é muito importante que os pais sejam informados como é que essa abordagem Pickler tem ajudado a desenvolver o seu bebê e que ele entenda que abordagens Picklers no ambiente coletivo pedem determinadas ações. A abordagem Pickler no ambiente familiar pedirão outras e que nós podemos fazer indicações de livros e de estudos para que eles consigam desenvolver essa mesma concepção de potência e respeito ao tempo da criança dentro das suas casas, se vinculando cada vez mais profundamente com seus bebês. Nas unidades escolares, os educadores precisam ter momentos de encontros, gestos, trocas de olhares com essas crianças constantemente, rotineiramente, mostrando para esse bebê que é um prazer estar com ele, para que assim ele possa cada vez mais confiar na sua figura de referência dentro da unidade escolar. Um dos principais princípios dessa abordagem é saber ouvir o bebê e cuidar dele. E nós ouvimos um bebê e seus pedidos com o corpo todo. São sons, expressões faciais, sons de satisfação, de insatisfação, que nós vamos podendo então entender o que aquele bebê está comunicando para a gente. E ao mesmo tempo, dependendo do nosso tom de voz, dependendo da firmeza que nós falamos, dos nossos olhares e dos nossos gestos, o bebê também vai desenvolvendo uma compreensão do que nós estamos, como nós estamos querendo nos relacionar com eles.
A abordagem Pickler deve servir para inspirar as instituições nos desenvolvimentos do seu trabalho. Ela tem contribuições muito importantes sobre essa concepção de infância e de como ela pode ser vivida dentro das unidades escolares. Se vocês quiserem saber mais sobre M. Pickler, é só procurar a Rede Pickler Brasil. Lá vocês encontrarão muitos materiais e orientações pertinentes para as nossas atuações como educadores. Esse foi o Vídeo Pocket dessa semana. Até semana que vem. Não esquece de dar o seu joinha e compartilhar. Tchau!